A paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos esta santa palavra de Deus. Hoje nós vamos ver alguma coisa sobre a grande tribulação, esse período terrível que vai acontecer neste mundo. E essa grande tribulação, ela será antes ou depois do arrebatamento? Eu creio realmente que será antes. Os salvos serão arrebatados, porque a palavra de Deus nos promete várias vezes que não passaremos por esta tribulação, aqueles que forem fiéis ao Senhor. Mas, amados, alguns entendem pelas Escrituras que o arrebatamento será depois da grande tribulação. Outros entendem que será no meio da grande tribulação, que a igreja vai passar pelos 3 anos e meio e será arrebatada. Outros que é no final. E isto não tem importância. O importante é que sejamos salvos. Se eu creio que é antes da grande tribulação a igreja será arrebatada, muito bem, quando Jesus vier eu vou ser arrebatada, junto com todos os salvos. Agora, se eu creio que vai ser depois da grande tribulação, eu também vou subir com Jesus. Só que daí, como alguns entendem, a igreja passará por isso. Então, a gente não pode criar problemas quanto a isto. O importante, mas o importante mesmo, é estarmos preparados cada dia para a volta de Jesus. Neste capítulo que nós vamos iniciar hoje, o capítulo 8, nos fala, vai iniciar o toque das trombetas. Mas no versículo 1 diz assim, ó, quando o cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Os irmãos lembram que quando nós estudamos sobre os 7 selos, quando foi tocado o 7º selo, houve ali, a gente diz assim, um intervalo. Algumas coisas aconteceram antes do 7º selo ser aberto. Aí, quando abriu o 7º selo, vieram os 7 anjos com as suas trombetas. Aqui é a mesma coisa. Quando é tocado essas trombetas, lá na 6ª trombeta, nós vamos já estudarmos, vai haver um intervalo. Mas aqui no versículo 2, ele nos diz, e vi, João que estava falando, não é? Vi os 7 anjos que estavam diante de Deus e foram-lhe dadas 7 trombetas. Toda essa visão João está vendo e colocou na palavra, escreveu para que essa palavra chegasse até os nossos dias, para que a igreja, em todas as épocas, estivesse sempre preparada, pronta para ir com o Senhor. Aí o que vai acontecer? Quando João vê esses 7 anjos com as trombetas, no versículo seguinte, ele vê outro anjo. É um intervalo antes de começar o toque das trombetas. Veio um anjo e ficou em pé junto ao altar. Já estavam aqueles 7 anjos com as suas trombetas prontas para tocarem. Mas daí João olhou e eis que veio um outro anjo. E esse anjo ficou ali junto ao altar. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações dos santos. É muito importante isto.
falando sobre as orações, porque as nossas orações, todas, sem exceção, chegam na presença do Senhor. E esse anjo que estava junto ao altar, foi dado muito incenso para ele oferecer com as orações dos santos sobre o altar de ouro. Esse altar de ouro, ele se acha diante do trono, sobre o trono de Deus. Então, como eu falei, as nossas orações são importantes e nunca ficam assim sem uma resposta. Muitas vezes até demora um pouco aquilo que nós estamos orando, pedindo ao Senhor, mas Deus tem seus propósitos e tudo tem o seu tempo determinado, como diz a palavra de Deus. No versículo seguinte, o versículo 4, nos diz: e a fumaça do incenso subiu, olha, com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Eu fico imaginando que imagem mais linda que João viu nesta hora, na mão do anjo, que ele estava oferecendo no altar diante de Deus, aquele incenso com as orações dos santos. No versículo seguinte, aí diz que quando este incenso com as orações foi oferecido diante de Deus, o anjo tomou o incensário e agora encheu esse incensário com fogo do altar. E olha só, ele lançou sobre a terra esse incensário. E agora houve vozes, trovões, relâmpagos, terremotos. E coisas começarão a acontecer na terra. Então, os anjos que estavam com as suas trombetas se prepararam para tocar. E agora, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que ao toque de cada trombeta haverá alguma coisa nesta terra sobre as pessoas que aqui estiverem. A primeira trombeta, nós vamos ver que o anjo tocou, então, aquela trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançadas na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Isto foi com o toque desta trombeta, que veio do céu, saraiva, fogo. É um juízo em parte, parcial, ainda não é assim em toda a terra, mas é em parte, é 1/3 da terra que é atingida. E com essa saraiva e fogo que foram lançados na terra, vai acontecer uma alteração no clima da terra. Porque a saraiva é gelo. Quando a gente vê essas chuvas no frio, no inverno, que vem com geada, com saraiva. Então, em alguns lugares haverá isso e essa geada a gente conhece que mata a vegetação, a produção, a lavoura. Então, em alguns lugares, isso, em outros, incêndios. E nós sabemos também, e vimos quantas vezes acontecem incêndios nas florestas ou em locais onde há plantações, e tudo ali morre. Então, a atmosfera ela fica atingida. E 1/3 da vegetação é queimada neste juízo.
Aí vem o segundo anjo e toca a sua trombeta. E vejam, agora vai ser um juízo sobre o mar, um juízo parcial sobre o mar. No versículo 8 diz: e o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. João, quando explica o que ele vê, quando ele tenta escrever, quando ele escreve o que ele está vendo, ele tenta explicar, mas com palavras que ele não sabia como traduzir, coisas que não havia no seu tempo. Então, ele usa muito esta expressão aqui, como e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo. Ele não sabia, nem nós também sabemos o que realmente será isto. Pode ser um meteoro, né? E esse meteoro, ao cair no mar, ele faz com que haja um grande maremoto, que já temos visto esses tsunamis que acontecem, né? Ou, quem sabe, uma bomba atômica, ou não sei. Ninguém sabe exatamente o que é isto. Só saberá aquele que ficar. Mas eu não quero nem saber. E sei que a igreja não quer saber. Ela quer subir com Jesus. Mas com este algo que cai no mar em chamas, envenena as águas do mar. Mas 1/3 das águas. Tudo aqui no toque das trombetas está sendo assim parcial. Isso demonstra o grande amor de Deus com a humanidade, porque ele está dando ainda oportunidades para que os homens se arrependam. Então, é 1/3. Vimos ali no versículo 8 e 9 que morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. Naquele local onde caiu, ali morre toda a fauna marinha, porque aquela água fica envenenada. E se perde também 1/3 dos navios. Com aquele maremoto, aquele grande tsunami, 1/3 dos navios que existem no mundo são afundados. Eu creio realmente que isto vai acontecer em uma determinada região. Bem, morrem os peixes, é um juízo parcial sobre o mar. Agora venha o terceiro anjo, e ele vai tocar a sua trombeta. E quando ele toca a trombeta, João vê caiu do céu uma grande estrela ardendo também em fogo, como uma tocha, que caiu agora sobre os rios e sobre as fontes das águas. O que será isto? Um meteoro? Um asteroide? Não sabemos o que é. Os estudiosos tentam explicar de todas as maneiras, né? Uma estrela que cai do céu. Alguma coisa cai do céu sobre as águas dos rios e sobre as fontes. Mas vejam bem, 1/3 também é um juízo parcial. As pessoas morrem envenenadas, porque como? Se as fontes das águas são atingidas, da onde que beberão água? Aonde acharão água para elas sobreviverem? E sem água é impossível sobreviver. E esta estrela, se diz que o nome dela era absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, ou seja, amargas. E muitos homens morreram das águas,
porque se tornaram amargas. Então, o absinto é uma substância amarga que vai contaminar 1/3 dos rios e 1/3 também das fontes de água. Mas não para por aqui. Vem o 4º anjo e toca a sua trombeta. E agora vai haver um juízo parcial também, sempre vendo que nas trombetas são juízos parciais, oportunidades ainda para que os homens se arrependam. O versículo 12 diz assim, ó, e foi ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte deles escurecesse. Então, a atmosfera é atingida. O sol, a lua não brilham mais com todo o seu esplendor, mas apenas uma parte deles. Os dias, então, ficam mais escuros, com tipo uma neblina, né? Quando vai chover, a gente vê que o dia fica tão escuro, o sol não brilha. Então, aqui, o ar, ele é contaminado. As estrelas também, 1/3 das estrelas não vão mais serem avistadas por causa desta contaminação do ar. Quando a gente viaja assim, para o interior, bem interior, à noite, se a gente olha para o céu, é um céu estrelado, coisa mais linda. Aqui na cidade não é tão estrelado. Por quê? Por causa da contaminação do nosso ar. Nosso ar, ele é poluído. Agora, imagina nesta época, o que vai acontecer? Bem, então, vem agora, nesta 4ª trombeta, vem um anjo. Diz assim, olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz, ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Mas por que esses ai tão grande? É por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Vejam só. 1ª, 2ª, 3ª, 4ª trombeta quando os anjos tocam, são coisas que acontecem no ar, na terra, né, na atmosfera, nas árvores, na vegetação, no mar, nos rios. Atinge o homem, mas tudo indiretamente. Mas agora, as 3 últimas trombetas, essas pragas atingirão os homens diretamente. E agora vem um anjo. Eu penso assim, não está escrito na palavra, viu? É eu que penso. Um anjo assim, apavorado. Ele diz, ai dos que habitam sobre a terra. Ai, 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 que horror o que vai acontecer. Está avisando. João coloca isso aqui como um aviso para os homens sobre as coisas horríveis que irão acontecer. Então vem a 5ª trombeta. Um horror. É o primeiro ai. Vejam que o anjo disse 3 vezes ai. Ai para a 5ª trombeta. Depois um ai na 6ª, o segundo ai na 6ª trombeta e o terceiro ai na 3ª trombeta. Vamos ver, e serão ais terríveis. E no versículo 9, então, diz assim, e vi, quando o anjo tocou a sua trombeta, João disse, vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Esta estrela caída do céu é Satanás.
E agora, ele não tem um poder, mas é-lhe dada agora a chave, o poder de abrir o poço do abismo. É ainda, irmãos, um juízo parcial agora sobre os homens. Vejam que nós sabemos que estes nossos céus estão infestados por demônios, porque diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra essas hostes celestiais da maldade que estão nesses ares. Mas, aprisionados no poço do abismo, há mais demônios terríveis que lá estão presos. E quando Satanás abre o poço do abismo, o versículo 2 nos diz, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o ar, o sol, ficaram escuros. Quem imagina já aquela poluição que estava quando a primeira trombeta foi tocada, quando a terra foi atingida, quando a vegetação foi queimada, o céu poluído, depois as águas, os rios, os mares, e vindo daí a poluição que atingiu também a 1/3 do Sol, das estrelas, da Lua. Agora é aberto esse poço do abismo e sobe a fumaça deste poço. E nessa fumaça, muitos demônios são soltos e invadem esses ares. Pobre da pessoa que estiver aqui. Coitado daquele que perdeu o arrebatamento da igreja. Aquele cristão que achava que era salvo e não foi, não subiu para os céus com Jesus. E olha o que tinha nesta fumaça. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. Mas vejam, nós vamos estudar. Esses gafanhotos não é o animal que nós conhecemos. Quando vem nuvens sobre a terra, mas olha aqui, é dado poder para esses gafanhotos, que são demônios, como os escorpiões da terra. Porque diz que uma mordida, uma picada de escorpião é uma dor terrível. E estes demônios vão agir tocando nos homens. E veja que é dito para esses gafanhotos, assim, ó, e foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma. O animal que nós conhecemos como gafanhotos reais, eles não, o alimento deles é isso, eles não popam a erva, a verdura, as árvores, nada, eles vêm em bando e dizimam toda a vegetação por onde eles estão passando. Então, aqui está falando sobre esses demônios, e não é para fazer dano, para matar a vegetação, nem nada. Mas olha que coisa terrível. Mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. Eles vão atingir somente os homens que têm o sinal da besta. Os homens que têm o sinal de Deus não serão atingidos por estes demônios. Lembro que nós já estudamos dos 144 mil selados. Foram judeus que foram selados, 12 mil de cada tribo. E esses judeus, eles
vão sair por esta terra pregando o evangelho. Eles sabem as línguas de todos os povos e eles vão sair por este mundo. Mas eles estão selados, os demônios não terão poder sobre suas vidas. E também, irmãos, nós podemos comparar com a nossa vida hoje. Cada um de nós, cada um que tem aceitado a Jesus Cristo, que é salvo, remido pelo sangue de Jesus, nós somos selados. O mal não até chega perto. Diz que o Satanás anda ao derredor procurando o que ele pode fazer para nos atingir. Mas ele não consegue atingir a nossa alma, a nossa vida, só se for com a permissão de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos selados com o Espírito Santo. Glória a Deus por isto. E vamos buscar esse Espírito Santo na nossa vida para estarmos protegidos durante esse período que ainda falta para o arrebatamento. Nós não sabemos quanto tempo é. Creio que é muito rápido. Não vai demorar muito, porque todas as coisas estão se cumprindo. E agora nós vimos que eles têm esses gafanhotos, né? Uma picada como dos escorpiões. E foi-lhes permitido, olha, isto aqui eu acho terrível, não que matassem os homens, mas que os atormentassem por 5 meses. Já imaginou? Um tormento de 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Terrível, será algo terrível. A pessoa não conseguirá ter paz, a pessoa ficará com dores, as pessoas terão desespero por 5 meses. E será um tormento tão grande, porque esses demônios vão entrar nas pessoas, nas mentes das pessoas, que diz que os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Imagina só, porque uma pessoa atormentada, mesmo hoje, nossos dias, a gente vê, às vezes, uma pessoa atormentada, endemoniada, ela tenta contra a sua vida, muitas vezes, aquela pessoa que está em grande depressão e usada pelo inimigo, ela até tenta tirar a sua vida para aliviar a sua angústia. Mas veja só, nesse período, esses 5 meses que o Senhor determinou, as pessoas não conseguirão morrer. O tormento será terrível. Então, na explicação ali sobre estes gafanhotos, João continua ali explicando, eu fiz assim um resumo aqui, tá? O parecer dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a guerra. Cavalos nos fala de rapidez. Esses demônios saem muito rápidos para fazerem o que tem que fazer. Eles têm uma cabeça. E aí João escreve assim, ó, que na cabeça João viu como se eles tivessem coroas, como coroas. Ele não conseguiu entender bem o que estava na cabeça deles. Era alguma coisa como coroas, que pareciam de ouro. Tudo é imitação. Tudo que Satanás faz é imitação. Eles tinham um rosto como o rosto de homem. Isso nos fala sobre a inteligência. Que o homem é o único animal que tem a inteligência. E temos visto que muitos usam essa inteligência para o bem.
mas muitos usam para o mal. E esses demônios vão fazer com que os homens, como ele vê aqui, João vê, que tem o rosto de homens, mas são os demônios agindo através do homem, com a inteligência do homem, para fazer o mal, para perseguir, para atormentar as vidas. Eles têm cabelos como cabelos de mulheres. Isso aí nos fala de homens vaidosos, prepotentes, homens que se acham poderosos. Isso tudo, Satanás, esses demônios vão dar para esses homens. Eles têm dentes como dentes de leão, ou seja, eles terão armas terríveis, armas mortais. Isso aí nós estamos vendo hoje em dia, as nações construindo armas, armas e armas. Elas mesmas estão construindo aquilo que vai exterminar com elas também, né? Armas terríveis. Eles têm couraças, como couraça de ferro, ou seja, eles serão protegidos, terão uma proteção diabólica nas suas vidas para fazerem o mal às pessoas. Ruído de asas, ou seja, grande mobilidade. E hoje a gente sabe também que a mobilidade dos homens é imensa. Eles voam de um lado para outro, conforme o seu desejo. Imagina nesta época. Mas João viu que eles tinham um rei. E esse rei é Satanás. Este rei vai agir, usar, porque ele é o rei desses demônios. E é ele que vai comandar para eles entrarem no corpo humano, no corpo, para atormentarem as pessoas. O nome dele é Abaddon em hebraico e Apolion em grego. Isto aqui indica que tanto judeus como gentios serão atingidos. Todo aquele que não tiver o sinal de Deus será atingido. Agora, passou o primeiro ai. Que alívio! Não. Depois disto, diz que vem ainda 2 ais terríveis, piores ainda. Então, vem agora o sexto anjo com a sua trombeta. E diz assim, versículo 13 e o versículo 14, que é o segundo ai que vai ter início. E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta. Veja só, olha o que ele manda fazer. Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Eu imagino, amados, como eu falei, esses ares onde nós estamos vivendo atualmente estão infestados por hostes demoníacas, tentando fazer o mal. Aí, na quinta trombeta, é aberto o poço do abismo e saem aqueles terríveis demônios atormentando os homens. Agora, na sexta trombeta, tem mais 4 demônios terríveis que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E agora eles serão soltos. E esse versículo 15 do capítulo 9 nos diz: foram soltos os 4 anjos que estavam preparados. Vejam, agora prestem bem atenção. Prestem bem atenção. Foram soltos os 4 anjos que estavam preparados. Agora, para a hora, o dia, o mês e o ano. Tudo está nas mãos de Deus. Deus sabe o tempo de
todas as coisas. E esses 4 anjos estavam preparados exatamente para este momento, para serem soltos. E qual a finalidade desses demônios? É para matarem a terça parte dos homens. Conseguem imaginar 1/3 da humanidade sendo morta? E como que eles são mortos? Olha aqui, com um grande exército. O número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Não existe hoje, não existe lugar nenhum, nação nenhuma, que tenha este número de homens em seus exércitos. Mas nesta época terá 200 milhões de homens. Algo incrível. Esse exército que será levantado, usado pelo inimigo. E aí, por essas 3 pragas, foram mortas a terça parte dos homens, ou seja, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam da sua boca. 1/3 da humanidade é morta. Esse é o segundo ai. Termina aqui, nessa mortandade terrível, o segundo ai. E os homens agora estão apavorados, se voltam para Deus pedindo misericórdia? Infelizmente não. Porque nos diz no versículo 20 e 21, e não se arrependeram. Vejam bem, tudo isto, todas essas calamidades, todas essas coisas terríveis acontecendo no mundo sobre os homens, e eles não se arrependeram para buscar o Senhor. Não se arrependeram dos seus homicídios, das suas feitiçarias, da sua prostituição, dos seus furtos, não se arrependeram de nada. Pode algo assim? A pessoa no maior sofrimento e não se arrepender? Pode. Infelizmente, é o que vai acontecer. Aí vai ter início o terceiro ai. Antes de iniciar a 7ª trombeta, que nós vamos estudar mais adiante, vai haver um intervalo, vários assuntos. Nós vamos estudar sobre o anticristo, o falso profeta. Nós vamos ver nos nossos próximos encontros. Aí depois vai falar sobre a 7ª trombeta. Porque quando o anjo toca a 7ª trombeta, João vê sair 7 anjos com 7 taças que contêm os 7 flagelos. A ira de Deus que será derramada sobre este mundo. E eu creio que quando acontecer isto, vai ser muito lá no final dos 7 anos. Porque senão não vai sobreviver ninguém, porque serão coisas tão terríveis derramadas na terra que não tem como o homem sobreviver. Então será rápida. Essas coisas, lá quando foram abertos 7 selos, depois outro e outro, como nós estudamos, eu creio que foram mais lentos. Principalmente ali, quando entra o anticristo, que faz aquele acordo de paz com Israel, tudo mais, vem vindo depois a fome, né, a morte, a carestia, e vem vindo. Depois as trombetas já não são tão dispersadas uma das outras. E agora, quando vier as taças, quando vierem, terá que ser muito rápido, porque senão não haverá mais vida. Mas nós vamos estudar nos nossos
próximos encontros, se Deus assim nos permitir. Aqui nós temos as bibliografias, tem muito mais livros, e os irmãos procurem estudar. Adquiram livros de autores que expliquem todas essas coisas que nós temos que estar sabendo. Alguém pode dizer, não, nós temos que estar preparados para subir. Temos que estar preparados para subir. Mas nós temos que saber de todas essas coisas também para ajudar aqueles que não estão preparados. Tem muitas gravuras, na internet tem muitos estudos, mas vamos procurar que sejam dentro da palavra de Deus. Então, como eu sempre gosto de terminar com um hino, nós vamos cantar este hino da harpa cristã, 323, porque ali, esse aqui é o segundo verso, parece, ou o terceiro, não me lembro bem ali da harpa. A Faraó também teve a oportunidade de se arrepender quando aquelas pragas vieram, né, lançadas ali no Egito, por intermédio de Moisés e de Arão. Mas ele fez a mesma coisa que muitos hoje estão dizendo. Muitos como Faraó estão dizendo, quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu donde Jesus virá. Levantar, levantar, a redenção breve se fará. Amém? Glória a Deus, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro, assim querendo Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.